Tirando a questão do fator felicidade, né? Porque é muito bom quando a gente descobre, né? Uma forma de se comunicar e uma forma também de ter ressonância e os comentários que você recebe. Mas a gente entrevistou aqui, por exemplo, o Vitor Panchorra, que estava com os processos lá dos golpistas. A sociedade está muito doente também, né, Ricardo? É dureza lidar com essa pessoal às vezes, né? É muito difícil, cara, mas a gente não tem muita escolha. A gente tem que lidar. Eu falo muito sobre isso. Estou sempre falando sobre isso. Por quê? Porque a gente tem que saber separar os manipulados dos manipuladores. Uhum. E a gente tem que lidar com os manipulados. A gente tem que. E esse manipulado pode ser o seu tio, pode ser seu cunhado, pode ser um colega. Uma pessoa que você ama, né? Uma pessoa que você ama, que é próxima, que você sempre conviveu. E essas pessoas estão iludidas, estão levadas por um caminho que, se a gente não for resgatá-las, ninguém vai. E se a gente ficar chamando todo mundo de fascista, a gente não vai conseguir resgatar essas pessoas. Então, a gente tem que ter uma certa paciência, sim. É difícil pra caramba, eu sei. Eu perdi muitos dos meus melhores amigos, eu perdi nessas mudanças que o país enfrentou nos últimos 15 anos. Gente que era da minha extrema confiança, não tenho mais nenhuma convivência. É triste isso. Sim. Mas, assim, eu continuo defendendo essa ideia de que a gente tem que dialogar. Porque o ser humano só evolui no erro. Ele erra, descobre que está errado, muda de opinião e dá um passo à frente. E a gente hoje não convive com o erro. Porque a gente está preso dentro de bolhas que só falam aquilo que a gente quer ouvir. A gente não convive mais com o contraditório. Não é nem porque a gente não quer, porque ninguém dá mais o contraditório. A rede social não te dá o contraditório, só dá o que você quer ver. Sim. Então você não aprende a evoluir. Você só convive com pessoas que dizem para você, não, o que você está falando está certo, o que você pensa está certo. Só que esse o que você pensa pode ser um preconceito, pode ser um crime, né? Que foi o que aconteceu com as pessoas em Brasília, né? Exatamente. E todo mundo, se você pegar qualquer uma daquelas pessoas do 8 de janeiro e pegar o celular dessa pessoa e revirar, você vai ver só uma coisa, um samba de uma nota só. Não tem como essas pessoas terem a noção de que estão fazendo uma coisa errada. Elas estavam lá acreditando que estavam fazendo uma grande coisa para o país. Sim. A maioria delas, a maioria dos manipulados ali, achando que estava fazendo uma coisa maravilhosa para o país, que estava realmente sendo patriota. Mas, na verdade, é uma massa de manobra, está sendo levado aquilo por meia dúzia de pessoas que são profissionais, que estudam para manipular pessoas, que fazem faculdade de psicologia, que estudam programação neurolinguística, que estudam técnicas de cooptação das pessoas. São pessoas especializadas em manipular outras pessoas. Esse é que é o perigo. A gente não tem essa formação. A gente não estuda para manipular ninguém. A gente não aprende gatilhos mentais. Você viu isso, por exemplo, no Pablo Marçal, nesses coaches que a gente tem hoje? Completamente, completamente. São pessoas que se especializaram mesmo, que estudaram a fundo para poder enganar as pessoas. Então, e são remuneradas para isso. Existe um ambiente de pertencimento que a gente também tem que analisar, porque essa gente abraça, traz para perto, né? Dá uma primeira assistência, porque isso é importante para poder conquistar o coração dessas pessoas, e depois elas são manipuladas facilmente, né? Quando você, não sei se você já viu apresentação de hipnólogo. Tem alguns que fazem apresentação em programa de televisão, vai lá, faz uma pessoa... já vi. Sim, comer uma cebola pensando que está comendo uma maçã, e essas coisas, né? Eu já estive num programa em que tinha um hipnólogo que ia se apresentar. E antes de começar o programa, que era gravado, esse hipnólogo fez um teste com a plateia. E nesse teste, ele identifica as pessoas que são mais propensas a serem hipnotizadas do que as outras. E tem gente que é impossível você hipnotizar. E tem gente que é facinho. Então, tinha um teste, assim, a pessoa fazia assim com a mão, e aí o hipnólogo vinha, passava a mão aqui e induzia a pessoa e falava assim, olha, tem uma cola, eu estou passando uma cola na sua mão, uma super cola. Aí depois ele mandava as pessoas soltarem as mãos. Algumas pessoas não soltavam,
porque elas tinham sido induzidas a acreditar que a mão delas estava colada. Aham. Essas pessoas eram as pessoas que depois iam lá para o palco, porque ele percebia que eram pessoas altamente suscetíveis à hipnose. E isso acontece com a extrema-direita quando ela lança uma teoria da conspiração das mais malucas do mundo e percebe que algumas pessoas caem, tipo a Terra plana. Quem acredita em Terra plana, acredita em qualquer coisa. Sim. Né? Quem acredita em coisas sem nenhuma evidência, baseadas em fé, em crença, acredita em qualquer coisa. Então, essas coisas de terra plana é teste para poder descobrir quem é propenso a acreditar em teoria da conspiração. Uma galera vem, pronto, essa galera eu começo a transmitir outros tipos de conteúdo. Hoje, Ricardo, diga lá. Vou te falar uma história que eu ouvi em Brasília, tá? Você vai achar que é teoria da conspiração, mas quando eu te explicar, você acha que você vai enxergar um certo sentido. Você falou se o cara acredita em terra plana, ele acredita em qualquer coisa. Eu ouvi uma história de uma pessoa, eu não vou citar o nome, mas se me perguntar se você me ligar um dia, eu te conto essa história inteira. Mas é o seguinte, uma pessoa que me contou que há muitos anos atrás, ela acompanhou uma pessoa que hoje em dia espalha todas as fake news. Lula clone, o Lula é um reptiliano. Qualquer merda do Lula que você pensar, essa pessoa compartilha. E essa pessoa tinha muita proximidade do exército brasileiro, do alto comando. De pessoas que gostavam que essa pessoa estivesse aí. Essa pessoa foi me contando essa história dessa pessoa e de outras pessoas no processo da eleição do Bolsonaro. E eu parei para pensar, cara, será que isso não foram feitos vários testes até o momento que as pessoas começaram a acampar na frente dos QGs? Sim. E aí eles deixaram a coisa rolar? Com toda certeza. São essas pessoas que você faz uma convocação e elas abraçam imediatamente. Essas pessoas uma manipulação mental, né? Uma manipulação mental, coisa de coach mesmo. Sabe? É um trabalho de coach que eles fazem, né? E levam essas pessoas. E claro, né? Tem o envolvimento dos pastores também, dos líderes religiosos, que incutem na cabeça das pessoas determinados dogmas políticos. Aproveitam que eles já são a liderança daquela comunidade, que aquela comunidade já escuta aquele pastor, e como eles abraçaram a causa do Bolsonaro com muitos interesses, né? Então, ele acaba levando. Quantos e quantos manifestantes que estavam lá na Paulista, nessa última manifestação que o Bolsonaro organizou, que não foram de ônibus, que a igreja organizou os ônibus, alugaram os ônibus, o pastor convocou, falou, tem que ir, e as pessoas foram. Muitas, a maioria. Né? O evento parece um grande culto. Quem vai nessas manifestações percebe que parece um grande culto evangélico. Né? Por quê? Porque também tem toda essa influência dos pastores que estão levando as pessoas. Pastores que depois, no governo Bolsonaro, negociavam emendas, não sei se você se lembra, né? Pastores que negociavam liberação de emenda parlamentar e cobrava propina do prefeito. E como é que paga a propina para o pastor? Ah, é fácil, você doa para a igreja, um abraço, o dinheiro está limpo. Fala pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal, falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata. Gente, a Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um
curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.